Fala aí galera, beleza? Rodrigo Couto trazendo mais um joguinho no canal. Dessa vez estou começando mais um quadro aqui no canal chamado Talk Couto. E dessa vez eu tô aqui pra abranger um assunto que muita gente gosta de falar sobre, que é a hipnose. E estou aqui com uma pessoa que é de um grupo de hipnose aqui da minha cidade, chamada Hipnos, e o nome dele é Lucas. E aí Lucas, beleza? Beleza. Fala pra galera um pouco mais sobre o que é hipnose. Que tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. É uma ciência, é uma mágica? Como funciona? Hipnose não é mágica, né? Ao contrário do que muita gente acredita, que hipnose é possessão de mente, é controle de mente, né? Hipnose é simplesmente foco e concentração. É uma ferramenta onde a gente utiliza dela para você encontrar um estado de foco e concentração muito grande para o que a gente chama de ter uma alteração da percepção da sua realidade, certo? Falando de uma maneira assim bem mais bonita, né? Mas é simplesmente isso, hipnose é foco e concentração. Todo mundo é hipnotizado todos os dias. Então, por exemplo, quando você está no telefone e alguém te chama e você não ouve, isso é um tipo de hipnose. Quando você está totalmente focado num filme e você nem vê o tempo passar, isso é um tipo de hipnose. A gente é hipnotizado todos os dias de várias formas diferentes. Eu tava falando com uma amiga minha hoje e ela falou que hipnose ela só acredita se acontecer com ela. E você tem falado sobre isso? Tipo assim, isso atrapalha na hora da hipnose? Isso pode atrapalhar um pouco na hora da hipnose, sim. Porque o que acontece é o seguinte: na hipnose você não tem como fazer nada que você não queira, não tem como fazer nada contra a sua vontade. Então, por exemplo, não tem como eu te hipnotizar para você sair correndo e pular pela janela, ou sair correndo sem roupa pela rua. Isso não tem como Seria ser massa, feito. mas seria engraçado. Mas... Se isso fosse possível, eu estaria tirando dinheiro de todo mundo, estaria morando em Las Vegas agora, né? Mas não tem como. Então a pessoa não faz nada com que ela não queira. Como a hipnose depende totalmente da pessoa querer passar pela experiência, isso pode atrapalhar um pouco. Ela não precisa acreditar. Fala assim, olha, ela pode falar assim, eu não acredito em hipnose, não acredito que isso é real, mas eu quero passar pela experiência, quero ver como é, sabe? Então eu quero ser hipnotizada. Ela tem que querer ser hipnotizada. Se ela não fizer isso, não tem como. A gente até quando vai fazer hipnose, acho que eu até tinha comentado isso com você antes, se a pessoa chega pra mim e fala assim, olha, eu duvido você me hipnotizar, eu duvido ser hipnotizado, eu viro pra pessoa normalmente e falo assim, beleza, então eu nem vou fazer hipnose com você. Porque ela tá querendo disputar, fazer uma batalha da mente dela com a minha, e não é controle de mente hipnose. Então, se a pessoa não quiser passar pela experiência, não acontece nada, entendeu? A gente às vezes costuma dar um exemplo que assim, hipnose é como se fosse uma viagem que você faz. A única coisa é que eu sou o guia, é como se eu fosse seu GPS. Você consegue fazer qualquer coisa com sua mente, a única coisa que eu vou fazer na hipnose é guiar você nesse processo. Então todo processo de hipnose é um processo de auto-hipnose. Então se a pessoa não quiser passar por esse processo, não existe hipnose. Tem alguém que não poderia fazer hipnose, tipo, tem algum efeito colateral, ou alguém que não possa realmente de jeito nenhum fazer hipnose? Então, hipnose não tem contraindicação, certo? Só que, por exemplo, existem algumas pessoas, entre aspas, que a gente fala que elas não podem ser hipnotizadas. Ah, Lucas, como assim? São pessoas que normalmente não conseguem te entender. Então, se uma pessoa, por algum motivo, não tem como ter uma comunicação com você, te entender para poder seguir as instruções, ela não tem como ser hipnotizada. Surdos, entendeu? cegos... A gente tem como fazer hipnose com surdo, claro que não vai ser falando com a pessoa, isso é óbvio. Mas, por exemplo, através de linguagem de surdo e mudo, a gente tem como fazer isso. Com cego, a gente tem como fazer hipnose também, entendeu? A gente tem como fazer hipnose com qualquer pessoa. A única coisa é que a pessoa tem que entender o que você fala. Então, por exemplo, eu tenho como fazer hipnose com uma pessoa da China, do Japão, que a pessoa que fala mandarim, entendeu? Tenho, desde que eu saiba falar mandarim ou desde que a pessoa saiba falar português. Se a pessoa me entender, ela tem como fazer hipnose. Então, sei lá, se ela tem uma doença e por algum problema físico, ela não consiga entender, entendeu? Ela não consiga interpretar o que você fala, ela não consiga ter um poder de interpretação das coisas que você está falando, a hipnose não acontece, não tem como fazer hipnose nesse caso. Nosso convidado acabou de perguntar se seria capaz de hipnotizar algum animal. Seria Lucas. Então, para fazer hipnose com animal, você teria que chamar um adestrador, né?
Como eu falei, hipnose a pessoa tem que entender você. O animal não entende, entendeu? Se eu não me engano, os estudos que já foram feitos, o animal ele interpreta os sons. Então não é que você, por exemplo, fala para um cachorrinho, por exemplo, senta, e ele sabe que isso significa ele sentar. Não, ele foi treinado que quando ele ouvir aquele som é para ele fazer aquele movimento. Ele não sabe que na língua dos humanos é para ele sentar, entendeu? Então tem essa interpretação. E pessoas, por exemplo, que estão efeitos sobre álcool ou outros tipos de droga. Uma pessoa que não está no seu estado natural. Então, existe algumas pessoas que às vezes, por exemplo, tem medo de alguma coisa na relação da hipnose. E a hipnose é mais ou menos o seguinte, vou explicar um processo de hipnose de uma maneira mais, entre aspas, científica. Nós temos nossa mente dividida em 3 partes. Nós temos nosso inconsciente, que é o que cuida da nossa parte imunológica, o que mantém o nosso corpo vivo. Nós temos nosso subconsciente, que é o que a gente, entre aspas, brinca na hipnose, né? É o que tem a interpretação do que é felicidade, dor, sabe, tristeza. Ele é o que dá todas as nossas emoções e sensações. E nós temos nosso consciente, que é a nossa parte racional. Então, o que acontece é o seguinte, entre o nosso consciente e o nosso subconsciente, a gente tem uma que a gente chama de peneira, certo? Que a gente chama de fator crítico. O que é esse fator crítico? Esse fator crítico é o que define, é como se fosse uma bússola moral nossa. Ela é criada a partir de todas as nossas experiências, desde a hora que a gente nasceu. Então, todos os seus estudos, todas as suas experiências, alegrias, choros, tristezas, namoradas, namorados, tudo que você vive ao longo da vida é o que cria esse fator crítico. É o que permite o seu subconsciente, o que entra ou não no seu subconsciente. Então, o que acontece é o seguinte, esse fator crítico é o que permite o que entra ou não no seu subconsciente, certo? Quando a gente faz um processo de hipnose, a gente simplesmente fala que a gente faz um rebaixamento desse fator crítico. A gente deixa a pessoa um pouco mais suscetível a aceitar uma sugestão para entrar no subconsciente dela. Existem algumas pessoas que elas se sentem mais à vontade quando elas bebem ou quando elas usam algum tipo de droga para poder passar pela hipnose. É como se a droga ela rebaixa esse fator crítico naturalmente. É claro que se a pessoa tiver extremamente bêbada, extremamente alcoolizada, por exemplo, ou tiver num estado muito grande com alguma droga, isso vai atrapalhar a hipnose, entendeu? Porque isso já vai rebaixar tanto o fator crítico dela que vai começar a mexer com a própria mente dela. Então ela para de ter um entendimento com a pessoa, com o hipnólogo, o hipnotista. Beleza? Tem vários problemas de saúde, anorexia, depressão, e como que ela é tratada a partir da hipnose? E outras doenças que também podem ser tratadas a partir da hipnose. Tem muita gente que tem dúvida em relação a isso. A hipnose a gente consegue fazer o tratamento de qualquer doença que tenha fundo psicológico ou emocional, certo? Tudo que é desenvolvido na nossa mente. Então, se a pessoa quer ter uma compulsão alimentar muito grande, ela quer controlar essa compulsão alimentar, a gente tem como tratar isso com hipnose. Uma parte de depressão, a gente tem como curar isso com hipnose, sim. Como que é feito normalmente esse processo? A gente conversa com a pessoa tem que querer o tratamento, certo? A gente normalmente faz algumas técnicas, faz o estado de hipnose bem profundo, mais profundo do que normalmente a gente faz nas apresentações, nas partes de brincadeira com a hipnose, e faz várias técnicas com ela para fazer esses tratamentos. E aí essas técnicas dependem da pessoa, dependem do que a pessoa quer. Qualquer coisa que tenha um fundamento mental, psicológico, a gente tem como curar. Se for físico, a gente não tem como curar. Por exemplo, fibromialgia, a maior parte dos casos de fibromialgia tem casos emocionais ou psicológicos, então isso a gente tem como fazer tratamento. Já a parte de diabetes, por exemplo, a gente não tem como curar uma pessoa de diabetes. Uma pessoa que está fazendo fisioterapia para recuperar um movimento de um membro, a gente não tem como trazer esse movimento de volta. Mas com a hipnose a gente tem como fazer um acompanhamento com a pessoa para diminuição de dor, para ela aceitar esse caso de uma maneira mais fácil, para ela se sentir muito melhor. Então, com isso, ela consegue passar por esse tratamento para recuperar esse movimento mais rápido, para fazer a fisioterapia de uma forma muito mais rápida, certo? Ajuda muito. E ajuda muito. E para passar pelos sintomas da diabetes de uma maneira muito mais fácil, entendeu? Ajudar a controlar mais Sim. comer doces. Sim, com certeza.
Se a pessoa quer, por exemplo, eu quero controlar a minha parte alimentar, eu não gosto de comer certas coisas, mas eu preciso. Ok, a gente tem como fazer hipnose para que ela consiga se alimentar melhor, entendeu? Ter essa alimentação de uma maneira mais fácil para ela. Sentir, por exemplo, gosto de uma comida e sentir gosto de outra. Tem como fazer isso sim, entendeu? Mas a gente, por exemplo, a pessoa fala assim, ela não pode, ela detesta comer alface, mas ela quer comer alface, a gente pode fazer com que a alface tenha um gosto diferente. Tem um gosto de chocolate agora, tem um gosto que ela goste, mas principalmente fazer uma terapia onde ela sinta prazer em comer, entendeu? E ela, assim, ela consegue mudar muito melhor e muito mais fácil a alimentação dela. Hipnose que realmente é algo muito interessante. E tem algum caso, por exemplo, que pessoas que não conseguiram sair do... É transe, né? Transe é hipnose. Isso, a gente fala transhipnótico. Tem algum caso de pessoas que não conseguiram sair do transe hipnótico? Não existe caso, isso é impossível acontecer. A gente tem até uma série de mitos relacionados à hipnose. Então, por exemplo, quando a pessoa entra num estado de transe hipnótico, a pessoa simplesmente ela está num estado de muita concentração e de relaxamento. Então a pessoa está te ouvindo, a pessoa está sentindo tudo que está acontecendo no ambiente, a pessoa não vai para lugar nenhum e ela não volta de lugar nenhum, ela não sai do corpo dela. A única coisa é que ela está num estado de foco e concentração e relaxamento muito grande, entendeu? É somente isso. Então isso não acontece da pessoa não voltar, não é controle de mente, não é pacto com, sei lá, com entidade estranha, entendeu? Tem muita gente que tem preconceito sobre a hipnose, né? Até hoje, que eu vejo muita gente tendo muito preconceito em relação a isso. Sim, a maior parte do preconceito que acontece com a hipnose vem principalmente dos filmes, né? Por causa do cinema, de criar toda aquela trama, né? A pessoa cria a hipnose no filme e eles sempre trouxeram a hipnose como algo que controla a mente, como algo que a pessoa faz algo que ela não queira, entendeu? Então você tem ali uma pessoa que ela tem hipnose, ela consegue arrancar qualquer coisa através do estado de hipnose da pessoa. Arrancar uma senha, arrancar uma verdade, arrancar um segredo que a pessoa tenha, fazer com que ela faça algo que ela não queira. E isso não é verdade, entendeu? Isso é algo que o cinema criou pra... literalmente pro cinema, entendeu? Pra criar toda essa trama, toda essa parte legal dos filmes. Você tá num grupo de hipnose. Seus amigos também usam muito hipnose, né? Seus Sim. amigos são tudo... Como fala o nome? Hipnotistas. São todos hipnotistas. Vocês fazem brincadeira entre si? E um hipnotizando o outro, alguma coisa? Sim, a gente, principalmente, a gente faz alguns treinos, algumas brincadeiras para ver reações entre a gente, né? Um dos integrantes do grupo, ele é mestre, a gente fala que ele é mestre em auto-hipnose. Ele pratica tanta auto-hipnose que ele tem um estado de concentração e foco muito melhor do que os outros no grupo. Então, normalmente, quando a gente quer fazer uma brincadeira, vai ver se dá certo, ver reações, normalmente a gente faz brincadeira nele, mas todo mundo no grupo faz hipnose um com o outro. Mas é aquilo também, hipnose tem que permitir. Então, se tem uma hora, por exemplo, que um não quer, não, agora eu não quero fazer brincadeira, não importa o que o outro faça, não acontece. E qual foi as coisas mais... Alguma coisa muito engraçada que aconteceu quando você estava fazendo hipnose com alguém? Tipo, alguma reação engraçada que você já fez alguém ter? Reações engraçadas. É porque assim, todo mundo tem uma reação muito diferente. E é sempre legal, é sempre divertido, às vezes é muito emocionante. Então, é difícil escolher uma, mas por exemplo, já aconteceu da uma das brincadeiras que a gente faz é fazer a pessoa esquecer o nome. Já aconteceu a gente fazer uma simples brincadeira dessa da pessoa esquecer o nome e a pessoa acha isso muito engraçado, ela começa a rir sem parar, ela fala assim, velho, eu não sei meu nome. Assim como também às vezes você faz uma brincadeira dessa, a pessoa começa a chorar e fala assim, eu não sei meu nome, eu não sou ninguém, eu deixei de existir. Então, isso é engraçado, sabe, ver uma reação dessa. Mas a gente sempre traz a hipnose como algo bom. Então, a partir do momento que aquela sugestão, aquela brincadeira que a gente fez deixou de ser algo bom para a pessoa, a gente evita fazer na hora. Gostei muito da entrevista. Obrigado, Lucas. É isso também. Foi um prazer muito grande ter você aqui. E eu que E agradeço. eu espero que o algum convite. dia você possa retornar. Tá, com certeza. A gente discutir um pouco mais sobre hipnose. É isso, galera. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o like. O meu Instagram e o Instagram dele e do grupo vai estar aí na descrição, como também está aparecendo agora. E é isso, falou. Fui!